Sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é Lisandro Frederico. Lisandro tem 35 anos, é formado em Comunicação pela Universidade de Brás Cubas e também cursou Gestão de Qualidade na Universidade de Mogi das Cruzes e atualmente dedica-se ao curso de Direito, inspirado na ampliação do conhecimento dos direitos dos animais. Em 2013, ele ajudou a fundar uma das primeiras ONGs de resgate e adoção de animais em Suzano, a ONG Paz. E também é fundador do Instituto Lisandro. Ele foi vereador de Suzano entre 2017 e 2020 e desde 2021 é assessor parlamentar do deputado federal Rodrigo Gambale. Lisandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Léo, obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, cumprimentar o Walter também que está aqui nos bastidores e para mim é um grande prazer estar sendo sua primeira entrevista e eu estar aqui junto para poder inaugurar esse momento. É verdade. Muito obrigado, Lisandro, por esse privilégio de eu poder já te entrevistar na minha primeira participação aqui no Hoje no Ar. Lisandro, como a gente falou aqui na sua apresentação, você é dedicado à causa dos animais, principalmente na defesa dos direitos dos animais. Mas conta pra gente mais ou menos como começou esse seu ativismo, como você se interessou por essa causa, como você começou? Isso, na verdade, vem meio que de forma orgânica desde a infância, né? Minha família sempre foi muito envolvida com essa questão dos animais, eu sempre vivi muito no sítio do meu tio, então esse contato com a natureza, com os animais, sempre foi muito presente. Isso, naturalmente, né, desperta uma paixão, no nosso caso, assim, pelo tanto que a gente gosta dos animais, mas isso veio a se profissionalizar, como eu posso chamar, em 2013, que foi quando a gente formou a ONG Paz, que foi a primeira ONG de resgate e doação de animais aqui da cidade de Suzano. Foi um movimento que tinha surgido quando as redes sociais começaram, né, era o início do Facebook ali. A gente encontrou e descobriu que aquele trabalho que eu fazia em casa, que eu fazia no sítio, tinha outras pessoas que faziam também. E aí a gente resolveu formatar uma ONG. A partir daquele momento, a ONG completou 10 anos de atuação agora e a gente começou a profissionalizar, né, com participação de veterinários, com conhecimento mais embasado na literatura sobre defesa dos animais, com envolvimento de outras entidades. Então, esse projeto, que já doou mais de 3.000 animais ao longo do tempo, começou a se profissionalizar, trouxe alguns debates importantes para Suzano, algumas conquistas. Então, foi basicamente assim que surgiu, né? Na infância, de uma maneira orgânica, mas uma profissionalização mesmo, em 2013, através da ONG Paz, e a partir daí foi o momento que eu comecei a entender que a gente tinha uma ferramenta na mão, que era a ONG, que podia fazer a mudança que a gente sempre esperou na vida dos animais que ficam em situação de abandono. E isso exige muita técnica, muito conhecimento. Isso exige, além da garra que a gente tem, a gente precisa compreender quais são as ferramentas importantes para combater a situação dos animais de rua. Uma delas, muito importante, é a questão da castração, que a gente tem focado muito agora, mas, resumidamente, eu queria dizer assim, que o projeto se profissionalizou nesses últimos 10 anos, por isso que a ONG Paz completa aí 10 anos agora. Você falou desses 10 anos, e o que você poderia dizer, quais foram as principais conquistas assim, da ONG Paz nesses últimos 10 anos, principalmente o que você conseguiu ver o impacto que a ONG trouxe para Suzano, principalmente quando se trata de políticas públicas relacionadas à causa animal? E, primeiro essa, depois eu faço a outra. Eu acho que você já praticamente desvendou aí. Eu acho que quando a gente fala de políticas públicas, eu particularmente fui uma pessoa sempre avessa à política. Se você me pegasse lá em 2014, com um ano de atuação da ONG, teve as últimas eleições, eu era defensor do voto nulo. Eu falava que as pessoas não tinham que se envolver com política, porque político nenhum não presta. Essa era a minha cabeça, que hoje se reflete em muita gente também. Quando você começa a atuar profissionalmente dentro da ONG e começa a defender políticas públicas, que era o que eu fazia sem ter consciência, defender políticas públicas voltadas para os animais, você começa a compreender a importância das políticas para esse segmento também. Assim como tem outros segmentos aí, a questão do autismo, a defesa dos idosos, do meio ambiente, tudo faz parte de políticas públicas que a gente precisa defender e se engajar. Mas isso aconteceu naturalmente comigo a partir de 2014. Eu acho que esse debate é o mais importante que a gente trouxe para Suzano. A ONG Paz figurou aí como uma principal ferramenta de trazer um debate público e hoje se a gente vivencia algumas coisas, Léo, em Suzano, em 2013, quando essa ONG começou, e quem começou comigo lá vai lembrar disso, era uma coisa tenebrosa. O seu celular tocava
24 horas por dia, com um cachorro sem orelha aqui, um cachorro sem rabo ali, sem pata. Era um negócio tenebroso. A gente, aos poucos, começou a criar... Por exemplo, naquela época, uma cirurgia de castração em Suzano, você não pagava por menos de R$300. Era muito caro. Né? A gente começou a promover essas ideias, envolveu clínicas particulares nesse projeto. Depois eu vim ser vereador aqui em Suzano, a gente conseguiu implantar as políticas públicas voltadas para a castração dentro do poder público também. Tudo isso foram crescimentos que hoje faz a cidade, por exemplo, contar com... Eu não estou falando nem de políticas de poder público, mas hoje esse movimento fez com que a cidade hoje tenha cirurgia de castração por R$54, né? Porque as clínicas começaram a se adaptar a esse novo movimento. Mas o principal, eu citei para você que o telefone não parava, hoje ainda é muito difícil. Mas hoje eu enxergo em Suzano coisas que eu não enxergava naquela época. E eu tenho certeza que todo protetor daquela época de animais vai enxergar isso também. Por exemplo, era raríssimo não, nunca aconteceu de você resgatar um cachorro de rua, trazer para casa e descobrir que o cachorro era castrado. Hoje em dia, isso já tem se tornado mais frequente. Por quê? Porque o movimento popular aumentou, as pessoas sabem da importância da castração, os protetores têm um acesso um pouco mais fácil à castração, e esse movimento vai acontecendo, tipo, até do animal comunitário que está solto na praça, já tem gente olhando mais para essa causa. Eu vejo isso como o principal movimento, foi ter trazido a voz da política pública, das ferramentas que são importantes para a causa animal, à tona dentro da cidade. Isso começou a ser mais discutido, isso culminou até numa eleição em 2016, que foi a minha, como primeiro vereador voltado para a causa animal da cidade, mas essa criação foi muito importante para a gente criar esse movimento dentro da cidade, que, volta a dizer, não quer dizer que está tudo bem, né? A gente tem muitos problemas ainda, mas quem lembra de 2013 sabe que era um cenário extremamente pior. Então são 10 anos de avanços que você vê aí. E a gente sempre soube que ia ser demorado. A gente sempre falou isso, né? As pessoas perguntavam, quanto tempo vai levar para acabar com os animais de rua? 15, 20 anos, vai levar muito tempo, porque o processo de castração é uma progressão, né? Você castra um aqui, são 100 a menos que deixam de nascer daquele casal que você castrou. Mas o animal tem um animal de rua pode viver 10 anos, aí eu vou considerar 10 anos porque tem muito problema de saúde, na rua ele não vai conseguir viver. Mas até todo esse ciclo se fechar, leva bastante tempo. Sim. E daí, Lisandro, você também nessa esteira das questões de ONGs e institutos, você fundou o Instituto Lisandro. Quanto tempo o Instituto já está funcionando? Como surgiu a ideia de criar esse Instituto? E quais são os principais serviços oferecidos, as iniciativas que ele é voltado? O Instituto foi assim, ele tem 2 anos, ele acabou de completar 2 anos, completou em fevereiro. O objetivo da formação do Instituto foi que quando terminou o meu mandato parlamentar na Câmara em 2020, a gente se viu numa situação de um público muito grande, de eleitores, de pessoas que estavam envolvidas com a gente ali, que precisavam de demandas, precisavam ter a voz dela ouvida, seja na questão de cidadania, seja em questão de direito, seja na questão de educação. Foram pautas que eu mexi, na questão de saúde, pautas que eu mexi durante o mandato. Só que com o mandato terminando, essas pessoas não teriam mais voz, não teriam mais acesso, não teriam um lugar para ir. Mas a gente precisava dar continuidade àquela defesa que a gente vinha fazendo. Então eu e um grupo de amigos nos reunimos, né, formatamos, criamos o CNPJ, fizemos uma diretoria, e a partir daí o Instituto começou a fazer a defesa, tanto que é Instituto Lisandro de Promoção da Cidadania e Defesa dos Animais. A gente não conseguia, embora a gente queria deixar para a ONG Paz essa parte de causa animal, a gente acabou dando continuidade. É a principal demanda hoje, porque eu acho que a minha figura está muito ligada com a questão dos animais, mas lá a gente atende serviços de saúde a baixo custo, então as pessoas, tudo através de iniciativa privada, né? A gente não tem nenhum tipo de convênio ou subvenção de poder público. É o modelo que eu acredito das ONGs, né? As ONGs fazerem o movimento popular ali para fazer defesa de direitos e oferecer serviços a baixo custo para as pessoas, para que elas consigam se sentir representadas. Então, ali a gente tem assistência jurídica para quem precisa, tem aulas de reforço escolar para crianças que estão, né, com alguma dificuldade no desenvolvimento escolar. E tem a questão da causa animal, que a gente tem um serviço que chama de veterinário popular. Então, a baixo custo também, através de iniciativa com empresas privadas da região, a gente oferece, por exemplo, consulta veterinária a R$15, castração assim, a partir de R$54, tudo para facilitar o acesso das pessoas que não querem esperar pelo poder público. E, Lisandro, como as pessoas interessadas podem entrar em contato com o Instituto para elas poderem ter acesso a esses serviços? Lá no Instituto, a gente tem a maior parte dos serviços utilizando ferramentas virtuais. Eu tenho dado preferência por esse caminho
porque eu acredito que quando você envolve voluntário, mão de obra, todas essas coisas, fica tudo muito mais caro para você ter um espaço. Então, por exemplo, o atendimento do Instituto, quase todos os serviços você consegue fazer através de WhatsApp. O caminho melhor é entrando pelo site www.institutolisandro.com.br. Lá tem não só a ficha de cadastro, mas todos os serviços que o Instituto oferece. Alguns deles, principalmente nesses que são voltados para serviços veterinários, exigem que a pessoa compareça no Instituto para emitir uma guia e levar até a clínica, coisas desse tipo. Mas a gente sempre tem a preferência, às vezes as pessoas não gostam muito de ser atendidas pelo WhatsApp, mas é até uma oportunidade que eu tenho aqui de falar que assim, a gente buscou esse caminho porque é muito caro manter um projeto social dependendo de mão de obra voluntária, dependendo do trabalho presencial dentro da unidade do Instituto ali. Então, a gente buscou essas alternativas via rede social para as pessoas conseguirem atendimento, pelo menos a grande maioria consegue atendimento virtual. Quem não conseguir, daí vai no Instituto que a gente vai ter atendimento lá, mas o objetivo é sempre desafogar o espaço lá. E o Instituto, ele está localizado, o endereço, tudo na mais? frente do Paulo Portela. Ah, certo. O ginásio Paulo Portela, Rua Barão de Jaceguai, número 400 ali. A gente alugou um espaço que inclusive é dividido entre a ONG e o Instituto, né? A gente faz a parte de causa animal em um lado e a parte do Instituto no outro. Ah, legal. Então, os nossos espectadores, quem tiver interesse em solicitar alguns serviços do Instituto Lisandro, já sabe exatamente de onde ir, como contatar e também todos os serviços que o Instituto já oferece. Lisandro, agora mudando um pouco essa questão, a gente comentou um pouco sobre política e a gente vai entrar agora na área um pouco mais política e eu queria que você contasse para mim, como político que você é, o que você tem achado do governo Lula nesses últimos 6 meses, esses primeiros 6 meses, na verdade, de governo, como você tem achado as medidas que o governo tem tomado? Como você avalia esses 6 meses de Léo, primeiro assim, eu acho que a minha opinião ela é muito atípica da maioria do movimento que tem acontecido hoje no Brasil. As pessoas estão muito divididas, então se você é do lado A, você tem que ser contra o lado B, se você é do lado B, você tem que ser contra o lado A. E eu faço um esforço, inclusive peço que as pessoas façam isso, porque eu só acho que as políticas públicas vão crescer quando a gente conseguir olhar com ar de imparcialidade, começar a olhar para fatos e não para sentimentos e começar a levar a política pública de uma maneira mais a sério. É um tema extremamente complexo, entender do poder público, entender de administração pública, está envolvido com uma série de narrativas que às vezes são falaciosas, às vezes elas fazem sentido, mas você tem direito dos dois lados. Então, o que eu sempre peço para as pessoas fazerem é um olhar clínico, claro, sem sentimentos. O que eu posso falar do governo Lula hoje é que eu acho que ele tem, do ponto de vista... Por exemplo, eu acho que do ponto de vista econômico, a gente viu o dólar reduzindo, agora a gente está discutindo a taxa de inflação, tem uma série de coisas que eu vejo que estão crescendo no Brasil. Isso quer dizer que ele está sendo exclusivamente melhor do que o Bolsonaro? Não, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro também passou por uma fase de pandemia, que deixou a gestão um pouco mais difícil. Então, você olhar por um lado não significa que você... Eu faço questão de falar isso porque as pessoas tendem a... Se você falar bem do governo Lula, é porque você está criticando o governo do Bolsonaro. E eu acho que é esse olhar clínico que a gente tem que ter. Eu acho que nesses primeiros meses... Eles já deram umas derrapadas. Na minha opinião, essa discussão que houve recentemente aí sobre o Maduro ter visitado o Brasil gerou uma polêmica, um desgaste desnecessário para o governo. Eu até entendo do ponto de vista político que a Venezuela faz fronteira com o Brasil, ela é um agente importante ali para uma certa área, uma certa região do Brasil. Então precisa haver esse contato. Mas eu acho que o Lula se esforçou demais nos elogios ao ponto de colocar um pouco em xeque o objetivo dele como governo, principalmente diante de uma eleição que acabou de passar, que falavam que o Brasil ia virar uma Venezuela, ia virar uma ditadura. Então, acho que essas coisas precisam ser bem separadas. Eu tenho críticas a fazer, como esse ponto que eu fiz, assim como eu tenho elogios a fazer. Eu acho que o governo, prioritariamente, foi importante isso, priorizou as demandas voltadas às pessoas de mais vulnerabilidade. Eu acho que o governo do PT sempre defendeu isso, né, que ia focar. Agora parece que começa a atingir um pouco mais da classe média, fazendo essas políticas voltadas para carros populares. Ontem eu vi aquele plano Safra também que estava sendo desenvolvido. Eu acho que já vai voltado para o agronegócio. Então eu já acho que, de uma forma um pouco mais planejada, tem direcionado políticas para cada área. Estamos aqui falando de governo federal, de poder executivo do governo Lula. Isso não quer dizer, por exemplo, a gente estava até falando aqui nos bastidores, que eu concorde com algumas posições do TSE, que daí a gente já está falando de outro poder. E é essa discussão que as pessoas não sabem fazer. Sim. Parece que quer colocar tudo no
No mesmo balaio, no né? mesmo balaio e discutir como se tudo aquilo fosse governo. A postura do TSE, embora eu defendi no início com relação ao Dallagnol, depois eu passei a criticar. Quando li a decisão, quando vi os depoimentos do que estava acontecendo ali, eu já achei que eles fugiram um pouco da regra do direito. Eu, como estudante do direito, me vi confuso diante daquela decisão. E, assim, a gente falando ainda sobre essa questão no nacional, né, nesse macro, a gente viu principalmente 3 deputados aqui em São Paulo que se elegeram na esteira da causa animal. Então, a gente separou pelo menos 3 nomes, como o Bruno Lima, o Bruno Ganem e o Felipe Beccari, os 3 deputados federais hoje. Uhum. Mas são só 3 no meio de 70 deputados em São Paulo. Você acha que isso dificulta o avanço das discussões em relação à causa animal no Congresso Nacional? E você ainda acha que essa bandeira acaba sendo muito subrepresentada? Olha, honestamente, eu acredito que não. Hoje eu sou assessor de um deputado federal, que é o Rodrigo Gambale. Ele também tem atuação dentro da causa animal, faz parte da frente parlamentar. E a gente vê que ali dentro da frente parlamentar em defesa dos animais, ali em Brasília, especialmente da Câmara, tem um grande envolvimento de deputados. Tem mais de 200 deputados integrando essa comissão. Então, o debate é importante, tem outras pessoas. Eu acho que o que você está se referindo aí são a deputados que trouxeram a bandeira da causa animal como algo prioritário. Mas, normalmente, um deputado atua em várias frentes, né? Esses 3 que você citou, eles têm a causa animal como bandeira prioritária e por isso que eles fazem essa defesa. E a gente está falando só do estado de São Paulo. Além disso, a gente tem outros estados do Brasil. O próprio presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais, que é o deputado Célio, ele também é um parlamentar que fica à frente só com a bandeira da causa animal. Então, eu acho que não está subrepresentado. Eu acho que o processo em Brasília ele é mais moroso, né? O funcionamento das comissões demora mais, o próprio movimento da frente parlamentar demora mais, então as discussões acabam se estendendo. Mas ali já tem discussões muito importantes. Por exemplo, existe um movimento da frente que já está sendo feito agora sobre incluir dentro do orçamento da União um recurso voltado para as campanhas de castração a nível Brasil, para os municípios que não conseguem sustentar isso. E tem muito município que não consegue. Outra discussão muito importante, e isso é uma coisa que chega a chocar. Você sabia que um pacote de ração hoje para pet, ele tem a taxa de imposto semelhante à taxa de cigarro, por exemplo? Sério? As alíquotas são equivalentes. Caramba. Mas não faz nenhum sentido, porque o cigarro você sabe que tem um prejuízo de saúde pública, então você precisa compensar aquele problema que tem. As rações, a mesma ração que vai para a pessoa que tem dinheiro de pagar essa alíquota é a ração que vai para as ONGs, que estão tentando salvar os animais que hoje o poder público negligencia, que vai para pessoas pobres que tiram animais de rua e às vezes não conseguem pagar. Eu falo isso a exemplo da nossa ONG mesmo, a gente não consegue comprar ração lá por menos de R$100, o pacote de 15 quilos. Se você multiplica isso para um número alto de animais, é um custo muito alto só para alimentação. Esse também é um debate que o Congresso Nacional tem feito, porque o objetivo é reduzir a alíquota na cobrança do custo de ração para conseguir facilitar o acesso da população, porque é alimento, né? A gente, embora seja para os animais, às vezes a gente não tem a compreensão de que os animais hoje são filhos das pessoas, fazem parte das famílias. Existem famílias que não têm filhos porque tem um animal em casa. Então elas precisam se alimentar também e é um absurdo hoje você ter mais de 50% de alíquota dentro de um produto alimentício de necessidade extremamente útil para qualquer família. Exatamente. É chocante, né? Porque como você disse, o cigarro, no exemplo do cigarro, é algo que geralmente o pessoal taxa para causar esse, tá muito caro, melhor não comprar. Exatamente. Mas a ração é mantimento. Mantimento para um membro da família que está ali em casa. Então não faz sentido isso. Mas é uma pauta que, por exemplo, esse novo Congresso já abordou e já está discutindo com o objetivo de desonerar a compra da ração, que vai facilitar o acesso para muitas pessoas. Sim. E são discussões que só podem ser feitas em Brasília, né? Sim, eu, como vereador em Suzano, não posso discutir isso, porque envolve essa questão da taxação. Os deputados estaduais não podem se envolver isso, mas lá dentro do mandato, junto com o Gambale, a gente está muito envolvido nessas discussões a nível Brasil. E já que você citou o Gambale, você já está atuando com ele desde 2021, já vai fazer 2 anos, mais ou menos. E você um pouquinho mais, né? Você acompanhou ele como deputado estadual e agora como deputado federal. Como você tem percebido assim a diferença, assim, estando próximo ali, igual você já citou, essas mudanças de discussões, do nível das discussões, como você tem acompanhado essa mudança de perspectiva do mandato e
Quais são as principais propostas apresentadas por esse mandato do deputado até agora? Eu acho que o Gambale seria um equívoco eu falar de mudanças, né? Na verdade, ele vem sendo, eu conheço o Gambale desde 2014, 15, antes dele ser deputado, a gente fez trabalho juntos porque ele nos procurou para trabalhos voltados para Ferraz, voltados para a causa animal, e ele não mudou de lá para cá. O que está acontecendo é que ele está tendo mais ferramentas para conseguir atuar e colocar a capacidade dele em funcionamento. E essa capacidade que eu admiro muito, me identifico muito. Ontem, inclusive, eu estava vendo um posicionamento dele, eu não lembro qual que era o assunto, mas me identifiquei demais, principalmente pelo desprendimento do Gambale em falar sobre... Obrigado. Em falar sobre políticas públicas de governo Lula ou Bolsonaro. Ele é exatamente o deputado que eu gostaria de ter, porque ele olha o fato, ele olha o programa, ele olha o projeto que está sendo votado ali, e quando ele não concorda, ele vota contra, e quando ele concorda, ele vota a favor. Mas sempre com um embasamento muito técnico, sabe, com uma defesa muito clara sobre aquele projeto que está sendo vislumbrado. E muito distante disso que, na minha opinião, tem atrapalhado muito o Brasil, que é essa emoção de apego ao governo Lula ou ao governo Bolsonaro. Eu acho que o Gambale, nesse sentido, tem feito um excelente trabalho. Ele já era assim dentro da Assembleia e agora ele tem reforçado esse posicionamento diante de várias questões aí do poder público. Ele tem feito o mandato dele, que foi, né, outorgado lá por 108 mil votos, foi dado a ele, tem feito aquelas pessoas se sentirem representadas, no sentido de ter um parlamentar que pega projeto, que olha para a situação do Brasil e entende qual que é o melhor caminho, com muita técnica, com muito aguerrido. Ele tem feito um bom projeto no sentido também de ampliar esse conhecimento dele, né? Agora ele lançou um programa voltado para a formação de vereadores e de políticos dentro dos municípios de São Paulo. Acho que vai atender até a nível Brasil, mas o objetivo é preparar os parlamentares para entrarem dentro de uma casa legislativa mais preparados, com mais vontade de olhar para projetos, olhar para o desenvolvimento da sua cidade, entender os números e fazer daquilo efetivamente um projeto de transformação para a vida das pessoas. Você acha que falta um pouco isso nas cidades ainda, Lisandro? Essa formação de parlamentares? Completamente, completamente. Hoje eu estou no curso de Direito, né? Acabei de terminar o 8º semestre, mas volto para o 7º porque eu tive que pular um semestre. Então vamos considerar que eu estou no 8º agora. Mas eu entrei no curso de Direito quase que por brincadeira, porque dentro da Câmara de Suzano eu me vi em muitas discussões que envolviam o direito administrativo, procurei uma faculdade da cidade e na época eu só queria fazer as matérias de direito administrativo, direito constitucional, algumas matérias que eu lembro que entrava muito em voga ali dentro do meu dia a dia de trabalho. Depois que eu entrei para fazer essas matérias, eu me apaixonei pelo curso. E quando você olha o poder público de uma forma geral, as casas legislativas principalmente, né, que são a representação do povo, onde são eleitos vários parlamentares ali, você vê uma distância muito grande entre o que é o poder público, o que é a Constituição Federal, qual que é a compreensão que a gente tem que ter deles e qual que é a verdadeira atuação de um parlamentar. Existe uma distância muito grande. Isso é um reflexo da população. A população também tem uma falta de compreensão muito grande, né? Quando a gente fala dessa questão que eu falei agora de emoções, né? As pessoas viverem das emoções, já mostra o quanto a gente está distante daquilo que foi estabelecido na Constituição. Quando a gente olha o Poder Judiciário também, o Poder Judiciário tem atuações sem emoção, né? Ele não vai olhar partido, ele não vai olhar essas coisas, ele vai tomar, embora tenha uns deslizes de vez em quando, o grande objetivo é esse. Então eu acho que é mais do que necessário a gente discutir essa preparação de parlamentares para que eles assumam casas legislativas e tenham condições de entender e compreender primeiro a importância dele, o tamanho da transformação que ele pode fazer, porque é muito comum, inclusive aqui na nossa cidade, você ouvir vereador falando assim, o vereador não pode fazer muito, o vereador tem muitos limites, não dá para chegar. E quando você vai a fundo, sabe, para discutir, leva esse assunto dentro do ponto de vista do direito mais além dos limites do município, quando você olha jurisprudências, por exemplo, que acontecem dentro do Poder Judiciário, você vê que o vereador tem um poder gigantesco, pode fazer uma transformação gigantesca. Claro que respeitado a proporcionalidade partidária, tem todas aquelas questões da Câmara, mas isso é importante, mas é uma coisa que infelizmente hoje as pessoas não têm compreensão, mas eu creio que a cada dia que passa, né, uma das vantagens do governo Bolsonaro, que eu enxerguei como vantagem, embora algumas pessoas critiquem, é que eu acho que essa ebulição que aconteceu na política, sabe, de todo mundo se envolver e começar a discutir muito, alguns de forma muito ignorante, mas todo mundo começou a se envolver e falar de política. Acho que política nunca foi tão falado como foi falado nesses últimos 4 anos.
Esse é um ponto importante, né? Agora, o que precisa é também dar conhecimento técnico para essas pessoas falarem de política, entendendo o que é a nossa Constituição, as legislações municipais, o funcionamento dos poderes e o respeito entre eles. Ótimo, Lisandro. Também concordo plenamente com você. E daí, falando ainda sobre essa questão de atuação de deputados, a gente tem um grupo até de deputados em casas legislativas, tanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, quanto no Congresso Nacional, que são aqui da região. Então, nós temos o Marco Bertaioli, temos o Márcio Alvino lá no Congresso, e o André do Prado e o Marcos Damasio na Assembleia Legislativa. Como você enxerga o trabalho desses deputados? Você tem alguma avaliação? Tem alguma crítica? Como você vê o trabalho desses deputados? Eu acho que dentro do limite das possibilidades de cada um, eles têm feito uma boa atuação, né? Cada um tem uma referência de alguma cidade ali em maior destaque, e eu vejo que aparentemente a população tem ficado satisfeita com o trabalho que eles vêm desenvolvendo na região. O Bertaioli ali em Mogi é muito reconhecido, acho que é inegável isso. O Márcio Alvino e o André do Prado lá em Guararema, né, eles têm uma atuação muito antiga na cidade, parece que continua forte assim. O Damasio também, acho que até ouvi nos bastidores discussões sobre ele ser cotado a ser candidato a prefeito, que é um deputado que tem muita fidelidade à cidade dele, que é Mogi das Cruzes. E você acha que numa região que cresce tanto como o Alto Tietê ainda, a gente tem pouco deputado lá representando a região? Sem dúvida, né? O Alto Tietê é gigantesco, tem uma capacidade imensa de atuação, mas é muito triste quando você pega o resultado eleitoral, como a gente pegou agora em 2022, e você vê aqui em Suzano mesmo, né, os primeiros deputados votados que nem fazem parte da nossa região, né, que são de longe, que atuam com pautas que às vezes não tem nem muito significado aqui dentro da nossa região. Eu acho que com isso, Suzano perde muito, né, todas as cidades da região perdem muito, mas principalmente isso demonstra aquilo que eu acabei de falar. As pessoas precisam compreender o que é política, sabe? Não é eu vou votar porque esse cara é bonito e ele mexe com a causa animal e então eu vou votar nele, só que o cara nunca atuou na nossa região. A gente precisa começar a olhar com um olhar diferenciado e tentar trazer esses votos, esses deputados que são da nossa região para atuarem dentro da nossa região para a gente ter benefício em cima disso também. E daí, Lisandro, a gente tem falado sobre também essas questões de governos novos. São Paulo também tem um governo relativamente novo. 6 meses de governo Tarcísio, como é que você avalia também? Eu acho que o maior mérito do governo Tarcísio, que eu fiquei muito contente de ver esse resultado, eu não tinha muita preocupação, mas fiquei contente de ver, é que eu percebi que o Tarcísio, ele se afastou um pouco não vou falar que se afastou do Bolsonaro, mas assim, eu acho que ele se afastou dessas emoções de campanha eleitoral. Ele tem feito um trabalho que eu acho bem imparcial, tem dialogado com toda a Assembleia Legislativa, tem feito um trabalho mais técnico, que é o que eu acho que o Estado de São Paulo precisava. A gente já vinha assim, e eu acho que ele tem dado continuidade nisso, eu acho que é o fator mais importante do governo dele. Eu tinha um certo receio de depois dele eleito ele continuar alimentando essas oposições, essa diferenciação, mas muito pelo contrário. A gente viu até movimentos que, na minha opinião, são muito válidos, né, de aceno entre ele e o governo Lula para mostrar que são governos distintos, né, são partidos diferentes, mas nesse momento precisam atuar pela mesma região que é São Paulo. E você acha quais são as questões que São Paulo mais precisa melhorar hoje em dia, no sentido de Estado? Eu acho que São Paulo, no geral, tem um problema de desigualdade muito grande. Quando a gente olha... E desigualdade é um assunto que precisa ser discutido principalmente do ponto de vista econômico. E eu acho que o Tarcísio tem olhado para isso com um olhar diferenciado. O estado de São Paulo é gigantesco, o Gambale atua em todo o estado de São Paulo, por isso eu andei muito pelo estado, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, que vale dizer, a região do Vale do Paraíba está aqui colado com a gente, né? Mas o estado é muito maior do que isso, onde a diferença em questão de desigualdade social é muito grande. Você tem municípios extremamente carentes que não conseguem se sustentar sozinho e outros municípios riquíssimos, como a capital paulista, que é praticamente um estado dentro do estado. Essa distribuição de recursos, esse impulsionamento de cidades pequenas para eles conseguirem crescer também, eu acho que tem que ser uma prioridade. Me parece, até o Gambale estava comentando isso, que o governo do Geraldo Alckmin deixou muitas boas obras e investimentos apontados, né, para alguns municípios carentes. O governo Dória tentou fazer a manutenção disso, mas também passou por uma pandemia e enfrentou algumas dificuldades. E o Tarcísio chega agora com condições de dar continuidade e fortalecer esses municípios pequenos. Isso é ótimo mesmo. E falando em município, eu gostaria de saber, a gente já está há 7 anos na gestão Rodrigo Axuxa, aqui em Suzano. Como você avalia esses 7 anos? Quais são os pontos que você acha de melhor? Quais são os desafios que Suzano ainda enfrenta?
Olha, primeiro a gente tem que reconhecer que são olhares distintos, olhares diferentes da percepção de cada um. A população, no geral, de Suzano reelegeu o prefeito atual de uma maneira histórica que mostra que deram muito apoio às condições que o prefeito colocou à cidade. Eu fui vereador no mesmo mandato, então me envolvi muito com a administração pública, com muitos projetos, fiz a defesa, apoiei a maior parte dos projetos do governo, embora era considerado um vereador de oposição, cerca de 70% das votações do governo que vieram para a Câmara eu aprovei. Algumas eu discordei e fazia jus ao meu mandato e pontuava e questionava. Mas o que eu vejo? Que ao longo do tempo a cidade cresceu. Primeiro, a gente não pode esquecer que a gente teve um antecessor que é uma comparação muito ruim, que foi o Paulo Tokuzumi, porque a cidade ficou estagnada, não tinha desenvolvimento, não crescia. O Rodrigo Axuxi chega e consegue fazer um desenvolvimento muito grande. Mas isso é só a capacidade, né, de trabalho? Eu entendo que não, a gente precisa separar um pouco as coisas. A gente não pode esquecer que o orçamento do município de Suzano quase que dobrou ao longo desses 7 anos. É um espaço muito curto para um crescimento tão grande. É bom crescer o orçamento? É ótimo que é bom, mas a gente não pode esquecer que lá na ponta tem um cidadão desempregado pagando seu IPTU, né, e tendo um aumento de IPTU, às vezes foi uma das coisas que eu denunciei durante o meu mandato, com quase 60% de aumento. Tudo isso, todo esse esforço da população gera um crescimento de renda para a cidade, gera uma condição de investir maior. E é obviamente que esse investimento permite que a cidade cresça, né? Quando tem um gestor, eu acho que o Rodrigo Axuxi faz bem isso, administrando esses recursos e fazendo os projetos que precisam para a cidade. Então, é preciso fazer essas comparações, como as pessoas costumam fazer, com muita cautela. Não dá só para olhar um mandato e o outro. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um mandato que tinha 700 milhões em caixa para pagar de orçamento para fazer mandato, e hoje a gente tem um que tem quase 1,5 bi. É quase o dobro do que o antecessor tinha. Então, essas comparações elas precisam ser feitas de maneira muito técnica e aprofundada para a gente entender que sim, a cidade cresceu ao longo desse tempo, a custo dessas questões que eu acabei de falar, e cabe à população agora ter mais crítica, um olhar mais crítico sobre o cenário para conseguir entender se é esse o caminho que a gente quer continuar ou se é um outro caminho talvez mais econômico, algum caminho que faça uma melhor administração dos recursos públicos no sentido de economia, no sentido de não sobrecarregar os impostos de ISS, de PTU, de TBI, que são impostos que a população do município paga e hoje paga muito alto. E daí, Lisandro, quais são os principais desafios que você ainda acha? Você disse que viu, de certa forma, uma melhora na cidade, mas toda cidade enfrenta desafios. Quais são os principais desafios que ainda Suzano Eu vou puxar para minha causa, inevitavelmente, que é a causa que eu sou. Eu sei que tem muitas questões para serem discutidas, como a questão da habitação de Suzano, que é um problema recorrente ainda. Eu acho que a questão de meio ambiente precisa entrar mais em discussão. A gente está falando de uma cidade que tem um processo de recolhimento, de recuperação de resíduos muito ruim, na minha opinião. A gente tem uma produção gigantesca, mas sem condições de reciclar isso. E meio ambiente, eu sei que muita gente deve estar pensando como um olhar secundário. Meio ambiente, se a gente não aprender agora que ele tem que ser levado com prioridade, as cidades vão perder condições de investimento, vão perder sua própria condição de qualidade de vida. Então, isso precisa ser encarado. Eu falei para você, vou falar de um assunto, comecei a falar de outro. Mas é que eu vou puxar, sim, claro, né, sardinha para minha bandeira, que é a da causa animal. Eu acho que esse avanço ele poderia ser acelerado no sentido de uma ampliação de campanhas de castração na cidade como política pública efetiva, o que ainda não é, né? Ela depende de recursos parlamentares, ela depende de iniciativa de governo para elas acontecerem com uma velocidade como ela precisa para a gente reduzir o número de animais de rua. Principalmente, Léo, eu vou fazer aqui agora uma referência a esse surto que a gente teve agora recentemente de doença da gripe aviária. Da gripe aviária não, da febre... febre maculosa. Da febre maculosa, exatamente. Eu estava lembrando agora, ficava febre amarela, febre maculosa. Eu fui pensando em várias doenças assim que tinha a ver com animal, É uma doença que tem origem zoonótica. Né? Eu estou trazendo isso para ser discutido, por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender a importância de defender a causa animal dentro das políticas públicas. Hoje a gente tem um volume gigantesco, tem gente que fala aí de cerca de 80% das doenças que atingem o ser humano têm uma origem zoonótica, ou seja, elas são transmitidas por animais em situação de rua ou outros tipos de animais. Quando você cuida dos animais, você está diretamente
criando economia para o poder público no sentido de suspender a transmissão dessas doenças, de conseguir colocar mais controle nesses problemas. Então a gente precisa investir, até para evitar surtos como esse, que a gente acabou de falar da febre maculosa, a gente precisa investir em políticas públicas voltadas para a causa animal, para ver ruas sem animais. Eu nem estou entrando aqui no mérito mais romantizado que as pessoas gostam de defender, de que o animal é bonitinho. Eu estou falando de uma questão de saúde pública, porque isso se encaixa para todo mundo, vale para todos, até para quem não gosta de animal. Embora exista pessoas que não gostam de animais, vale para eles também. Então a gente precisa praticar mais políticas nesse sentido. A gente precisa dar condições para um animal de uma família carente, que é o filho daquela pessoa, ter condições de ser atendido num serviço veterinário gratuito, como era durante o meu mandato. Eu acho que essas questões precisam entrar dentro da programação do governo para ser uma prática consistente e contínua, como é hoje, por exemplo, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde a prefeita é a irmã do deputado com quem eu trabalho, que é o Rodrigo Gambale, que criou recentemente uma cidade pequena. Você lembra o que era Ferraz há 4 anos atrás? Era a periferia do Alto Tietê, todo mundo era o primo pobre que ninguém gostava dentro da região. E hoje tem um atendimento público veterinário, né, construído pelo município, um projeto permanente. Isso é muito importante, precisa acontecer em todas as cidades. Lisandro, você também destacou algumas questões, principalmente da época onde você era vereador. Você falou que você era considerado oposição, mas porque você tinha um perfil mais combativo, assim, você questionava, você manifestava, você falava no palanque e tudo mais. Atualmente, a Câmara de Suzano parece não contar mais com este perfil de oposição ali dentro. A maioria dos vereadores, eles são base do governo. Como você avalia a legislatura? E você acha que a falta de oposição pode prejudicar o município? Primeiro, deixa eu fazer uma definição aqui de que as pessoas falam que eu era oposição. Eu nunca me considerei assim, até porque 70% dos projetos que eu aprovei, até porque 70% dos projetos do governo eu aprovei. Mas em 30% eu discordava de algum ponto e eu fazia exatamente o que você falou, eu questionava. Eu fui eleito para isso, para levar aquele... Eu tinha uma tribuna para isso, para sentar ali e questionar políticas que eu não achava correta para a cidade. Na grande maioria das vezes eu criei um movimento popular, as pessoas criaram consciência sobre isso, mas muitas vezes eu era vencido pelo plenário que tinha a base do governo. E eu acho que sim, a cidade perde quando não tem uma voz divergente, né? Eu acho que esse absolutismo, sabe, de achar que todo mundo tem que seguir a mesma linha, de que não pode haver divergência, ele é muito cruel. Eu acho que os poderes públicos, eles foram constituídos necessariamente para cada um cumprir seu papel e às vezes ter divergência, principalmente na Casa Legislativa. Não é à toa que a decisão da Casa Legislativa, que é a Câmara de Vereadores, não sai de um só, ela sai de um colegiado, porque esse debate é muito importante. Então, eu acho que qualquer cidade que não tem uma voz ou não tem um vereador que faça questionamentos, né, que coloque discussões em pauta e fale sobre políticas públicas com um olhar diferenciado, né, a prefeitura quer aplicar um projeto que vai valer para toda a cidade, mas o morador lá do Caulim pode não se sentir beneficiado por esse projeto. Então, ele precisa ter um representante que vai subir e vai questionar. Então, quando não tem isso, eu acho que isso é muito ruim para o município. Aliás, eu digo mais, quando não tem isso, não faz sentido existir uma Câmara de Vereadores. Então, como você avalia mais ou menos hoje, como é essa legislação? Você acha que falta isso? Do ponto de vista da Câmara Municipal em especial, falta esse posicionamento de contribuir com a cidade, fazendo proposições, fazendo questionamentos, trazendo debates. Quando eu fui vereador, eu trouxe debates importantíssimos para a cidade. Um deles, alguns que nem tiveram êxito no sentido de projeto de legislatura. Vou citar para você a proibição dos fogos de artifício na cidade. Eu trouxe esse debate para uma audiência pública, a audiência lotou, todo mundo queria discutir, mães de autista, donos de fábricas de fogos, que ali de certa forma se conflitavam, donos de pet, tutores de pet, pessoas com criança de colo ou cuidadores de idosos, todo mundo queria debater aquilo. O resultado foi que o meu projeto foi negado pela Câmara, pelos vereadores. Mas aquele debate que se construiu fez com que, naquele ano daquele debate, mais de 70% da venda de fogos reduzisse na cidade. Então, isso foi um dado que o próprio Diário de Suzano anunciou na época como uma pesquisa que eles fizeram. Então, houve um avanço. Depois, uma outra discussão que a gente fez, que foi dentro do Setembro Amarelo, a gente discutiu a questão de saúde mental. Acho que foi pioneiro, inclusive, aqui na nossa cidade, em trazer esse assunto. A gente trouxe lá pessoas
que estavam muito envolvidas, pessoas do CVV, para discutir saúde mental. Aquele aprofundamento nesse debate de compreensão do que era foi muito importante. Não saiu um projeto legislativo dali, mas saíram pessoas mais conscientes e engajadas em entender que saúde mental tem que ser tratada como prioridade. Tanto é que posteriormente, essa questão dos fogos de artifício, um projeto foi aprovado e sancionado aqui na cidade. Eu lembro que a gente até conversou, acho que na época eu fiz a matéria, eu falei com você, eu perguntei como é que tinha sido todo o processo. E sabe uma coisa, foi bom você lembrar disso, porque esse projeto foi aprovado no estado de São Paulo, né, e ele está em tramitação em Brasília. Então o estado de São Paulo tem uma regra hoje que proíbe a soltura de fogos de artifício sobre residências, enfim, em benefício dos animais, dos autistas, de uma série de beneficiários aí. Mas naquela época que eu apresentei o projeto na cidade, que não faz muito tempo, a gente está falando de coisa de 5 anos atrás, um vereador me procurou, e eu não vou citar o nome, e era sempre aquele papo de vereador. Vereador, eu acho que você é um cara incrível, ele falou para mim. Você tem uma visão muito além daquilo que a nossa cidade precisa. Mas esse tipo de coisa funcionaria num país mais desenvolvido. A gente não pode esquecer que a gente está em Suzano. Aqui isso não vai dar certo. E aí ele rejeitou meu projeto. Então eu acho que a pessoa que encara que a cidade dele tem que estar aquém de qualquer outra cidade, né, não faz jus de estar ali. Eu acho que as pessoas precisam estar ali para defender Suzano com o amor que ela tem, conhecimento da cidade, mas para colocar Suzano, quiçá, como a melhor cidade do estado. É essa a defesa que eu faço. E depois, quando o projeto foi aprovado no estado de São Paulo, eu lembrei desse comentário e falei assim, bom, pode ser que em Suzano eu estava muito à frente do que a cidade queria, mas felizmente a gente tem deputados no estado de São Paulo que conseguiram compreender que os animais merecem isso e colocaram São Paulo, né, deixando de Suzano de ser pioneiro nessa questão, porque podia ser pioneiro, deixou que o estado de São Paulo tomasse essa frente. E daí, Lisandro, você ainda falando um pouco sobre a questão da causa animal, você falou que viu bastante avanços, mas destacou que também tem algumas questões que precisam ser feitas para melhorar quando se trata de políticas públicas voltadas à causa animal aqui na cidade. A gente separou alguns projetos que hoje são realizados na cidade. No caso, por exemplo, foi lançada recentemente a campanha, o programa de Amigo a Amigo, que faz doações, recolhe objetos, brinquedos, caminhas e doações a ONGs parceiras. E também um projeto do Fundo Social, que é a Tigela Cheia, que também realiza doações de rações para ONGs parceiras. Você tem conhecimento desses projetos e como você acha que eles poderiam ser melhorados para que, principalmente você que é participante da ONG, de ONGs, fundador de uma, para que as ONGs sejam mais beneficiadas por esses projetos que hoje já ocorrem no município? Eu conheço esse projeto Tigela Cheia, do Fundo Social. O outro, depois se você quiser até me explicar, eu não sabia. Mas esse projeto Tigela Cheia eu entendo que é muito importante, né? Ele dá assistência principalmente para pessoas que estão numa situação de carência, que precisam de algum tipo de auxílio. Mas, mais uma vez, entra aquela linha que eu te falei, assim, eu acho que a gente precisa voltar para a estrutura dos programas que são necessários para não deixar as pessoas terem animais em situação de carência, que é a superpopulação. Se a gente não tiver uma política pública que é mais cara, óbvio, que a Tigela Cheia, mas como a política de castração na cidade, um avanço contínuo, programado, não adianta nada fazer o que eu fiz, por exemplo, durante o meu mandato, castrar milhares de animais como a gente castrou, e de repente isso ser suspendido. Porque no período de suspensão, os animais se reproduzem numa maior quantidade. Então você estraga toda aquela programação que você tinha feito. Então isso precisa ser instituído numa programação constante, para que castração, por exemplo, que eu vejo como a principal solução para a causa animal, ela tenha continuidade e tenha uma forma de progressão que faça com que daqui 10, com que daqui 15 anos a gente consiga olhar para a cidade de Suzano e falar assim, no Alto Tietê a gente é referência porque a gente não tem mais animais em situação de rua. Não tem segredo, tem cidades da Holanda, da Argentina que já conseguiram isso. E como que foi? Praticando a castração. Isso vai trazer benefício em saúde pública, como eu falei na questão de zoonoses. Isso traz uma série de benefícios, mas precisa ter foco e ser dado continuidade. Eu acho que esses outros projetos são importantes, né? A gente não pode ignorar, como Tigela Cheia, como você citou agora, porque principalmente a pessoa que precisa vai necessitar e vai solicitar. Tem outros projetos que eu já vi aqui na cidade também, que eu acho que não podem ser ignorados, mas eu acho que a gente precisa ter foco naquela política de que a gente não precise ter mais animais em situação de rua dependendo desses projetos. A gente precisa realmente acabar com a situação dos animais de rua, e é isso que eu sinto falta hoje. E, Lisandro, daí falando sobre questões de projetos e tudo mais, em 2020,
agora mudando um pouco o foco para a questão de eleições. Fatídico ano de 2020. Fatídico ano de 2020. Você foi candidato a prefeito. Foi. Mas houve um processo ali e que, infelizmente, seus votos foram anulados. Você pode explicar mais ou menos o que ocorreu naquela ocasião? Eu vivi um golpe, meus votos não foram anulados, mas as pessoas até hoje, inclusive os candidatos do meu partido, eles não acreditam no que a gente viveu em 2020, eles tentam me convencer de que houve uma fraude dentro do TSE. E eu não acredito nessa hipótese. Não acredito mesmo. Eu acho que a fraude existiu antes de chegar no TSE, antes de chegar na urna eletrônica. E qual que foi o golpe que eu vivi ali? Eu tinha um partido que eu me filiei, que era o Partido Avante, me filiei em 2020, conversei com a diretoria do Avante, fui para São Paulo, tivemos diversas reuniões e construímos uma candidatura a prefeito, que eu entendia que aquele era um momento adequado para eu poder expandir minha voz, levar os projetos que a gente tinha para conhecimento da população. Podia perder a eleição, mas mais pessoas conheceriam a nossa ideia para Suzano. E fui, confiei no partido, até que chegou agosto e, como todo partido, tem que fazer suas convenções internas, selecionar quem são os seus candidatos, a vereador, o prefeito, e isso é registrado no TSE para que haja disputa. Uma vez assumido o partido com a diretoria, com a comissão provisória criada em Suzano, tudo isso construído, a gente fez a nossa convenção, selecionamos nossos candidatos, me declarei candidato a prefeito e fomos registrar no TSE a nossa chapa, que ia para disputa em 2020. E quando a gente vai entrar no TSE, a gente descobre que já existia uma outra diretoria que assumiu o partido e que a gente não conhecia e que, inclusive, os integrantes dessa diretoria do partido, eles eram filiados, olha que loucura, eles eram diretores do meu partido no município, mas eles eram filiados ao partido de oposição, a gente. Então, acho que isso, por si só, fica claro que foi um golpe, né? Tentaram criar ali uma forma de dificultar e tentaram me submeter àquelas pessoas no sentido de que eu devia aceitar sair candidato a vereador, devia abandonar o projeto do meu grupo, e eu não aceitei isso. Então a gente foi para uma disputa judicial, porque eu perdi o partido de uma forma sem qualquer tipo de defesa, né? Eu nem soube que eu perdi o partido, fui descobrir quando a gente foi fazer o registro da candidatura. E fui para um processo judicial e eu consegui ganhar na justiça a condição de disputar a eleição sub judice. Isso quer dizer o quê? Que você disputa, o seu processo está andando aqui e depois a gente decide se você pode ser candidato ou não. Esse fato, por si só, já atrapalha completamente a campanha eleitoral, porque Léo, foi feita uma pesquisa na época das eleições, eu fui o candidato mais citado na imprensa da região, do Alto Tietê. Mas 75% das minhas citações eram dizendo que eu não era candidato. Isso era uma afirmação que a empresa fazia. Até agradeço o Suzano hoje, porque na época eles cobriram, o Walter cobriu bastante isso de uma maneira bem imparcial, mas tinha muitos veículos que faziam questão de colocar na capa. Não é mais candidato. O partido afirma que os votos não serão computados. Isso causa atrapalha muito o processo de campanha. A minha campanha não era uma campanha eleitoral, era uma campanha de tentar confirmar para as pessoas que elas podiam... defesa, né? Eu sou candidato sim. E aí as pessoas tinham dúvida, e eu até entendo, porque a imprensa inteira falando sobre isso. Resultado, no dia da eleição, eu estava na urna, meus votos foram computados, eu tive 8.157 votos, que eu agradeço demais, porque eu fiquei na mesma posição de que pessoas históricas na cidade que disputaram também, só que as pessoas que votaram em mim votaram diante de toda essa dificuldade que eu te falei, né? Passaram por toda essa turbulência e ainda assim, no dia das eleições, foi lá e acreditou, né? Confiaram em mim e acreditaram um voto em mim. Então eu acredito isso, mas foi basicamente esse o golpe que eu vivi, que me impediu, né, de certa forma, de disputar por conta dessa falácia que foi criada na cidade. E daí, ano que vem, temos eleições de novo. Você pretende ser candidato? Se sim, por qual partido? Eu tenho feito essa discussão com o Avante, o Avante, pelo amor de Deus, né? O Avante foi quem me deu o golpe. Com o Podemos, que é o partido do meu deputado, que é o Rodrigo Gambale. Tenho conversado muito com a Municipal do Podemos aqui, que é representado pelo vereador Max Heleno. Ele é o presidente da Municipal, e eu tenho defendido a ideia da gente ter uma candidatura majoritária. E, mais uma vez, pela mesma defesa que eu fiz antes. Eu acho que as pessoas precisam enxergar uma outra oportunidade de cidade, precisam enxergar que Suzano tem hoje um orçamento de quase 1,5 bi, e dá para fazer muito com isso, né? Suzano devia estar à frente em termos de qualidade de vida de que Mogi das Cruzes, de que todas as cidades aqui da região, porque está com um orçamento muito grande.
Então, eu acho que dentro dessa oportunidade, a gente precisa mostrar essa oportunidade. Tenho defendido, tenho me colocado como candidato a prefeito nas próximas eleições e criando essa estrutura, porque a gente não, de vontade, todo mundo pode querer, mas você precisa criar condições realmente de fazer essa disputa, né? Tem o apoio do Gambale, que já até deu entrevista recentemente falando que daria apoio para a iniciativa que a gente quiser para Suzano, mas é óbvio que a gente precisa de grupo e por isso eu faço questão de estar sempre em contato com o Max, que é o presidente da Municipal, em contato com os candidatos aos vereadores, até os candidatos que são dissidentes lá de 2020, que estavam comigo lá e que continuam, para tentar formar um novo grupo e a gente ir para as disputas tentando levar uma nova proposta de cidade. E, sendo candidato a prefeito, quais seriam suas principais bandeiras, além da causa animal, como a gente sabe, o seu rosto representa a causa animal aqui em Suzano? Eu acho que em Suzano, e o bacana é que eu posso me apegar muito ao meu plano de governo de 2020 ainda. Como eu falo hoje a cidade está mais rica, a gente está falando de uma cidade de 1,5 bilhão de orçamento quase. É uma cidade muito rica e quando você olha para a nossa estrutura de saúde, que em termos de estrutura cresceu nos últimos anos, algumas obras estavam paradas, cresceu, eu acho que a gente precisa otimizar tudo isso. Eu acho que o gasto, eu particularmente sou um defensor do Estado público menor. Eu acho que quanto menor o Estado, mais condições a gente tem de dar qualidade. E reduzir o Estado não significa sucatear os serviços de saúde, por exemplo. Significa aplicar tecnologia, significa ativar sistemas que tornem os processos menos morosos, atuar na prevenção à saúde, que eu acho que é um fator primordial. A medicina, no geral, Léo, e eu falo isso porque eu tenho estudado muito Ayurveda, não sei se você já ouviu falar, é uma medicina tradicional indiana, milenar, que ela trabalha muito sobre a prevenção. É impressionante como no Brasil, a medicina que está constituída, a tradicional, ela atua muito na doença. E a gente precisa mudar esse foco, sabe? Quando a gente tiver um sistema, uma Secretaria de Saúde que olhe com foco em prevenir, em evitar que as pessoas procurem um posto de saúde para se tratar, sabe, isso a gente vai falar de alimentação, a gente vai falar de saúde mental, a gente já tem inúmeros estudos que comprovam que tudo isso influencia numa boa saúde. Então é essa mudança que eu acho que a gente precisa começar a fazer. Estou citando um exemplo, né? Se a gente falar de todo plano de governo aqui, não dá. Fica umas 2 horas. Mas eu acho que saúde é uma questão prioritária para todos, atinge todo mundo, até quem não gosta de animal, né, como eu falei, mas é uma questão que precisa ser levada com prioridade. Estrutura eu acho que a gente tem, o que a gente precisa fazer agora é otimizar os processos. E isso envolve não só, como eu te falei, redução de pessoas. Isso envolve eu falo no caso de comissionados, essas coisas. Eu falo prioritariamente em dar tecnologia, em dar condições para as coisas avançarem mais. Como hoje, é óbvio que eu não quero comparar o meu instituto, que é desse tamanho, com um poder público, mas iniciativas pequenas, como a gente tem no instituto, sabe, de facilitar o atendimento, de otimizar um recurso aqui para garantir atendimento rápido para o cliente a baixo custo para o instituto, isso é o que a prefeitura precisa pedir, precisa pensar, precisa aplicar para conseguir garantir para a população um serviço de qualidade a menor custo. E daí, Lisandro, vendo esse cenário político que a gente vive hoje em Suzano, onde a gente tem um prefeito que, querendo ou não, é bem avaliado, mas vai ter que indicar um sucessor, e a gente vê uma oposição, principalmente na esquerda, que tem alguns candidatos, nomes fortes, como o Marcelo Cândido, por exemplo, mas que ainda parece dividida, então você vê o PT querendo anunciar candidato próprio, o pessoal falando que vai ser o Marcelo Cândido e tudo mais. Você acredita que, diante desse cenário, você pode ser esse nome que a população pode ter como a referência para algo novo, algo diferente do que tem sido? Eu acho que a política precisa, a gente falou isso no início do programa, sair dessa linha de emoções de direita e de esquerda. A gente precisa pensar em fatos, precisa olhar para Suzano, por exemplo, como eu acabei de falar, em algum aspecto, reduzindo máquina pública, por exemplo, pelo excesso de comissionados que tem aqui. Esse é um pensamento que me colocaria do lado da direita, né? As pessoas falam de Estado mínimo, já te coloca do lado da esquerda. Mas a gente está falando de uma cidade com uma desigualdade social gigantesca. Se você vai aqui para o Gardênia, Caolim, você vê que as pessoas necessitam ali de ajuda do governo para subsistir, para ter condições de sobreviver. Aí você já está falando de um trabalho assistencial, que isso já se figura à esquerda. Então não dá para você se qualificar como as pessoas querem e insistem nisso. A própria esquerda de Suzano eu vejo debatendo muito isso. Eles se identificam com algumas pautas minhas, e eu já ouvi isso de pessoas da esquerda, assim como recentemente eu fui numa entrevista, fiquei sabendo que na frente do tiro de guerra, o movimento lá de apoio ao Bolsonaro falou que eu seria uma boa representação do Bolsonaro em Suzano. Então, mas eu acho que as pessoas, elas falam isso por quê? Porque elas não conseguem, e eu faço questão de fazer a manutenção disso. Eu não vou me alinhar a um lado só
sabendo que eu tenho uma pauta muito mais ampla e muito mais complexa para se discutir, que precisa ser discutida de forma técnica, sem emoção. Nesse sentido, eu acho que é o sentido que a boa política pública vai, de qualquer país que se fale, eu sinto que eu estou mais preparado para caminhar. Não faço parte desses polos, falo de política, de união de todo mundo, mas principalmente de política de forma técnica. Isso eu acho que precisa acontecer em Suzano e talvez, nesse sentido, você tem razão, né? Pode ser o caminho ali das pessoas que querem fugir dessa polarização. A gente tem um governo do PL, que apoia o Bolsonaro de um lado, e um partido de esquerda que faz uma luta contra o Bolsonaro muito forte também. Lisandro, agradeço muito pela sua presença. Eu vou pedir só para você mais uma vez ressaltar as formas do pessoal entrar em contato com o Instituto Lisandro, para que eles possam ter acesso a esses serviços também. E depois, eu agradeço muito pela sua presença e por essa entrevista aqui. Léo, obrigado mais uma vez. Mais uma vez falo que é um prazer estar aqui, né, nesse primeiro programa do Suzano hoje que você está inaugurando. E quem precisar falar do Instituto, quem precisar de serviço veterinário a preço popular, castração, auxílio jurídico, reforço escolar, todos esses serviços que fortalecem o direito do cidadão, que fortalecem a cidadania, que são importantes para a cidade, eles podem ser acessados através do nosso site www.institutolisandro.com.br. Lá do site você vai receber uma mensagem de WhatsApp e a partir daí todo o atendimento é feito pelo WhatsApp. Mas quem quiser conhecer o projeto presencialmente, a gente está lá na frente do Paulo Portela, Rua Barão de Jaceguá, número 400, com um projeto de portas abertas para trazer voluntários, para trazer recursos e para principalmente ajudar as pessoas que precisam. Lisandro, muito obrigado mais Eu uma que vez. agradeço, obrigado. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui até o final dessa entrevista. Um abraço e até mais.